Comecei a gravar aqui então. Vou começar o relatório a partir dessa semana, porque a aula de hoje é a aula de seleção de processos, né? Opa, não apareceu aqui, tem aqui. É seleção de processos, né? Que é a primeira parte aí que talvez que vai ter a ver com o trabalho de vocês. Aquela aula anterior de procedimento de seleção é algo que todo mundo vai ter que usar, né? Que é o procedimento, é a regra, né? A metodologia. Mas a partir de hoje que a gente vai ver esses temas mais específicos, né? Gente, qualquer dúvida, isso pode me interromper. Essa aula de seleção de processos, como o próprio nome já diz, ela se relaciona à seleção de processos de fabricação, né? Todo mundo aí já fez ou está fazendo as matérias de fabricação? Ah, tá. É porque, se eu não me engano, tem dois processos, né? Duas matérias de processo. Eu não sei qual período cada uma, né? Mas. Ah, tá. Entendi. Mas vocês vão ver que a gente não precisa entrar muito profundamente aqui. Nessa aula de hoje, ela vai ser basicamente uma grande revisão desses processos, né? Não só para metais, mas para cerâmicos e polímeros também. Então é por isso que eu falei que é uma aula grande. E como que ela vai se relacionar ao trabalho de vocês, né? Vai aparecer algumas situações onde vocês vão ter que selecionar material, né? E a seleção ela não vai se basear simplesmente nas propriedades do material, mas também no processo que é realizado, né? No processo que ele é fabricado. Né? Se ele é um material fundido, um material forjado, um material que passou por trefilação, enfim. É tentar relacionar a sua escolha de seleção de materiais junto à seleção de processo. São duas coisas que caminham sempre juntas, né? Eu não posso selecionar um material sem prever, ou pelo menos ter uma noção do que eu vou. De qual maneira eu vou produzir aquele material. Né? Vai ser uma laminação, vai ser algum tipo de extrusão, enfim. Isso tudo tem que ser bem claro, né? Bem detalhado. Às vezes nem sempre seleciona-se o processo que você vai realizar, mas talvez como eu vou comprar esse material. Vou comprar um material extrudado, comprar um material forjado, fundido, etc. Enfim, vamos lá. Aí, esse aqui é o capítulo 6 do livro, né? Ele é um dos capítulos finais, mas eu trouxe a parte inicial porque eu também não vejo muito sentido de ficar muito lá atrás, né? Porque o processo de fabricação é como se fosse uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, né? É algo importante, né? Quando a gente vai fabricar certo componente. Né? Se eu quero fabricar fios de cobre para energia elétrica, transmissão de energia elétrica, obviamente tem que passar por uma trifilação. Se eu vou usar chapas de aço finas, talvez a laminação seja mais adequada. E, enfim, ter isso em mente é importante. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a distinção entre processamento e fabricação. Né? Processamento é obter determinado artefato, né, seu estado final ou não, a partir de matérias-primas, né, ou o que a gente chama de produtos de prateleira. Né? Esses produtos de prateleira a gente tem essa denominação porque são produtos que a gente encontra comercialmente, né, produtos brutos, no formato inicial, como barras, tarugos, né, esses formatos iniciais que a gente compra para depois fazer com que esse produto passe por um processo mais específico. Né? Então, o processamento é a obtenção desse determinado artefato, né, estando no seu estado final ou não. A fabricação é o conjunto de operações destinadas a produzir forma. Vocês devem ter visto, vocês estão vendo aí nos cursos de fabricação de vocês, os processos de conformação mecânica. Conformação mecânica nada mais é que dar forma através de esforços mecânicos. Né? Então a fabricação é esse conjunto de operações que dá forma, que organiza uma certa configuração, que vai me dar as funções finais, que vai modificar a propriedade mecânica e vai alcançar o grau de acabamento que eu preciso, né? Que é requerido. Então a fabricação é um conceito que engloba bem mais coisa do que simplesmente processamento. Um bom exemplo de processamento é a fundição, né? Onde o metal líquido ele vai ser vazado no molde que vai tomar essa forma depois da solidificação. Né? É basicamente eu jogar um metal líquido no molde, o líquido ele não tem forma própria, ele toma forma no recipiente,
ele vai tomar forma naquele molde. E quando ele solidificar, ele vai ser um sólido com aquele formato, né? Por outro lado, procedimentos de união, tratamentos térmicos e usinagem são exemplos de operações de fabricação. Então, uma soldagem, uma usinagem, uma têmpera, por exemplo, tudo isso a gente pode englobar como operações de fabricação, né, que vão visar dar forma final, não só forma, né, mas propriedades finais, acabamentos finais, né, a configuração final. Aqui nós temos três pastas, entre aspas, né, mostrando os principais processos aí de fabricação, né. Eu tenho a moldagem, né, que para metais eu tenho aí a fundição, o forjamento, a estampagem a frio, são processos de moldagem. Para metais, no caso. Para polímeros, eu posso fazer a moldagem por compressão, por transferência, por injeção, sopro, termoformagem. Tem várias possibilidades. Eu tenho a laminação, que também cabe para metais, mas para polímeros ela também pode ser usada, né, num processo que a gente chama de calandragem. Na verdade, para metais também pode entrar nesse sentido de calandragem, né, que é um método específico de se laminar. Eu tenho extrusão, junção e usinagem, né? Quando eu falar junção, qualquer método que a gente tem de unir dois materiais, né? Então tem aí a soldagem, posso fazer a junção por interferência, né? Aquele ajuste por interferência. A colagem, brasagem, junção por difusão. Para polímero tem interferência, ultrassom, colagem, placa quente, fricção, tem várias possibilidades. E a usinagem, que é uma maneira mais geral que qualquer um dos materiais aí pode passar, né? Processo de usinagem, né? Que é remover material mesmo, para dar uma forma, um acabamento específico. Para cerâmicos também e para metais, eu posso trazer também o conceito de metalurgia do pó, onde eu vou partir de matéria-prima em forma de pó, aplicar processos que envolvem calor e pressão, de maneira que no final tenha uma estrutura sólida, né, bem formada, sinterizada, que a gente chama, né? E para cerâmica ainda tem a questão da colagem por barbotinas, né, que é algo que talvez vocês lembrem que vocês devem ter visto em Mateco 2, né, que é um processo de fabricação de cerâmicas, né. A ideia é que, embora esteja dividido dessa forma aqui, esses processos eles são bem difundidos, né? Essas divisões, a maneira com a gente divide esse processo, ela pode ser feita de várias formas diferentes. Tem alguns livros que dividem nos processos que envolvem calor, os que envolvem só esforço mecânico, os que envolvem remoção de material, que é o caso da usinagem. Enfim, essas subdivisões são várias, né? Mas a ideia é trazer que as possibilidades de fabricação, tanto para polímero, para metal, para cerâmico, também são várias. Quando a gente fala de seleção de processos, a primeira tarefa é adequar o material ao processo e vice-versa. O material ele tem que estar bem adequado ao processo. O processo ele tem que conferir aquelas propriedades que aquele material precisa, né? E, obviamente, esse processo tem que ser viável. Então, é algo que é interativo, né? A ideia é partir de um leque de opções e eu vou restringindo à medida que eu vou acrescentando mais critérios. Aqui tem a correspondência entre o material e o processo adequado para cerâmicas, polímeros e ligas metálicas, né? Aqui a bolinha pintada de preto é aquela que é mais frequentemente utilizada e a bolinha não pintada é aquela que é simplesmente utilizada. Aqui não tem bolinha porque não se utiliza. Fundição para aço, fundição em areia é o mais utilizado. Função de precisão e de centrífuga são bastante utilizados. Para alumínio, quase todos os tipos de fundição são bem usados, né? Até porque alumínio é um metal com ponto de fusão baixo. O cobre também utiliza quase todo tipo de fundição. O titânio, por outro lado, não, né? Pensando nas cerâmicas aqui, é mais comum a gente ver extrusão, moldagem, injeção e sinterização. Para polímeros é mais extrusão, moldagem, injeção. Enfim, a ideia aqui é mostrar que cada material ele tem um processo adequado, né? Ele tem suas limitações em relação ao processo.
Por exemplo, a liga de titânio ela nunca vai ser, aliás, nunca é muito forte dizer, né? Mas ela tende a não ser trabalhada fundida, né? Por limitações da própria estrutura da liga. Por outro lado, o alumínio ele pode ser trabalho fundido com toda certeza, né? Forjado, os aços pois podem ser forjados, né? Frequentemente utilizados, enfim. Como já foi dito, tem uma correlação muito importante entre a seleção de materiais e a seleção de processos, né? A seleção de materiais tem que se ajustar à seleção de processos. Um exemplo, claro, é o caso da solabilidade. Né? Se o material pode ter todas as propriedades excelentes, mas se eu preciso usar ele soldado e a solabilidade dele é baixa, isso pode tornar aquele material um candidato ruim. Né? Quando a gente selecionar aqueles critérios, dar o peso para cada critério. Né? Então, a questão de seleção de processos é algo que a gente tem que levar em consideração também. Né? Por exemplo, no projeto de vocês vão ter um componente que tem que ser soldado. A solabilidade, obviamente, tem que ser algo que tem um peso alto. Se não tiver um peso alto, pode ser que todo o projeto seja comprometido, né, por uma solda deficiente. Daqueles 16 critérios que a gente viu na primeira aula lá atrás, né, que eu passei por alto assim, os 16 critérios, apenas esses 6, né, eles são associados à escolha do processo adequado, que é consideração dimensional. Né? A gente sabe que tem processos de fabricação que me dão um acabamento dimensional melhor do que outros. Né? Um exemplo, fundição. Fundição, da maioria das vezes, depois de um processo de fundição, é necessário passar por uma usinagem para dar um acabamento final. Né? Ou seja, o controle dimensional na fundição ele não é tão bom. Né? Por outro lado, qualquer processo que envolve usinagem, eu tenho um controle muito bom das dimensões. Né? Consigo controlar de maneira bem correta, com tolerâncias bem pequenas. Considerações de forma. É claro que a forma que eu quero obter está totalmente relacionada ao processo que eu quero fazer com que esse material passe. Né? Tem formas que são mais fáceis de alcançar usando um processo, tem formas que são mais difíceis. Né? Se, por exemplo, eu quero produzir um material que seja esférico, não tem como eu fazer um processo de laminação. Laminação é você produzir chapas finas. Né? Então não faz o menor sentido. Eu tenho que ter isso em mente também. Facilidade de fabricação. Isso aqui é um ponto até um pouco subjetivo, porque depende do que você está fabricando, né? Então, saber qual método é mais fácil que o outro pode ser um pouco subjetivo. Embora talvez mais de um método funcione adequadamente para certa situação. Número de unidades, isso é importante, número de unidades. Né? Não sei se vocês lembram, mas em fundição tem alguns processos que tem como ser automatizado. Então, eu posso produzir um grande número de unidades. E tem outros processos que eles são mais rústicos, né, a gente pode dizer assim. Então, eu consigo produzir um número limitado de unidades. Né? Custo é outro ponto importante, a questão do custo. Né? O custo do processo de fabricação. Né? Tem alguns processos que são mais caros que outros. E o valor da sucata. Né? Quando eu falo de custo, gente, me refiro a maquinário, a homem-hora trabalhado, a tudo isso que está relacionado ao custo de se fabricar alguma coisa. Né? Se eu levar um tarugo para uma oficina e quiser dar uma forma específica para ele, eu vou gastar mão de obra de funcionário, eu vou gastar tempo de máquina, né? Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. A escolha do processo, muitas vezes, ele é limitado por características de forma e tamanho, né? Ou por complexidade geométrica do componente. Né? Um exemplo é aquelas engrenagens gigantescas que a gente pode ver vez ou outra quando a gente está se falando de indústria. Aquelas engrenagens, geralmente elas são fabricadas por fundição, né? Porque elas têm um tamanho muito grande. Né? Qualquer outro processo aí seria inviável devido ao tamanho. Né? Quando eu falo de engrenagem grande, é aquelas realmente de estruturas navais, engrenagens realmente muito grandes.
É coisa de mais de 10 metros, né? Eu tava vendo esses dias um vídeo, tinha um virabrequim, se eu não me engano, de um navio, que era algo colossal, acho que tinha 15 metros de comprimento, era algo muito grande. Esse tipo de peça muito grande geralmente é feita por fundição, né? Que apesar de ser um processo que tem a dificuldade no acabamento final e tal, mas ele permite que eu tenha peças de fato bem grandes. E também, além de peças bem grandes, peças mais complexas também, né? Do que outros tipos de processos, né? Como o forjamento e metalurgia do pó. Né? Como o metal fundido ele preenche facilmente todas as cavidades do molde, é fácil gerar peças bem complexas. Né? Talvez seja difícil criar esse molde a partir de modelo, mas mesmo assim, quando falo de peças muito complexas, a fundição aparece como primeira opção. Aí tem o tamanho em quilo, né, de certas das peças, né, e relacionando ao processo que está sendo utilizado. Isso é um gráfico para indicar a correspondência de dimensão e modo de processamento. Né? Então, quando a fundição em areia, ela pode ser usada com peças acima de 1 tonelada. Forjamento, também. Né? Usinagem, também pode ser. Usinagem, você pode ver que posso usar peças desde peças pequenas, quase uma micro-usinagem, até peças muito grandes. E, enfim, tem aqui para cada limitação de tamanho para cada processo aqui, né? Só para exemplificar. Usando a partir da figura anterior, a gente pode ver que a fundição em areia e usinagem são capazes de lidar de maneira correta, né, conveniente, com peças muito grandes, de grandes dimensões, enquanto a metalurgia do pó, por exemplo, é restrita a peça com um pouco mais de 1 quilo, ou seja, peça bem pequena. A complexidade da relação material-processo ela é alta quando a gente fala daqueles procedimentos de seleção. Né? Imagine uma situação onde eu tenho uma liga de titânio e uma liga de alumínio competindo aí com 2 candidatos a uma aplicação qualquer. E elas são equilibradas no que se refere a propriedade mecânica, funcionalidade, custo. Né? A peça aqui nesse caso ela tem um peso de aproximadamente 1 kg e sua complexidade é média. Né? Dessa maneira tem 2 possibilidades. Ou usar a liga de titânio e fazer o forjamento, né? Ou usar a liga de alumínio e fazer a usinagem. Né? A quantidade de material retirado por usinagem aumenta no sentido de fundição, forjamento e tarugo. Ou seja, quando eu tenho um tarugo, eu tiro muito material. Quando eu tenho forjamento, eu tiro menos. Quando eu tenho fundição, eu tiro menos ainda. Mas eu tenho que tirar para fazer o acabamento. E informações sobre o custo da usinagem, né, especificamente, pode ser visto aqui. Eu tenho várias ligas diferentes, né, de titânio, algumas superligas, aços, né, e os custos relativos de usinagem, né, de alguns materiais usados na indústria aeronáutica e aeroespacial. Esses valores podem variar bastante em função dos diferentes níveis de dureza. Né? Até bem claro, né? Não sei se vocês já chegaram a fazer usinagem de uma liga de aço e uma liga de alumínio. Usinar uma liga de alumínio é bem fácil. Né? A liga de alumínio, o cavaco sai bonitinho, sai coisa. É legal de se fazer, é tranquilo de se fazer. Um torneamento, por exemplo. Agora, uma liga de aço é mais complicado. Né? Eu tenho que controlar bem os parâmetros de usinagem para que o cavaco esteja feito de maneira adequada, seja formado da maneira adequada, né? E dependendo do aço pode ser bem complicado. A gente pode concluir a partir dessa imagem aqui que usinar a liga de alumínio é muito mais barato que usinar a liga de titânio. Vocês podem ver. A liga de titânio e a liga de alumínio. Bem mais barato usinar a liga de alumínio. Né? Então a vantagem do alumínio é decisiva se a gente partir de um tarugo. Mas não tão marcada se a gente começar a partir de uma peça forjada, que requer menos usinagem. Né? Então, assumindo desempenhos equivalentes, a vantagem da liga de alumínio, nesse caso, é marcante. E o parâmetro decisivo foi o processo. É claro que essas conclusões que você está tirando aqui são conclusões bem básicas, né? Como eu falei na aula anterior. A gente tem que usar os procedimentos
para sim tirar conclusões. Mas aqui a gente já tem uma ideia boa do que seria mais adequado, né? No caso, a liga de alumínio, pensando no processo, ela vale mais a pena. As relações entre projeto, material e processos são mais aparentes se nós analisarmos a capacidade desses últimos processos de produzir seções ou paredes finas, né? Que vai indicar um grau de complexidade do projeto, né, para determinado processo. Aqui a figura a seguir eu tenho alguns intervalos de espessura de parede em função do material do processo, né? Você pode ver que fundição em areia para aço eu consigo uma parede na espessura que está variando entre 5,5 e 9,5 milímetros mais ou menos, né? Por outro lado, para o mesmo aço, fundição em casca, eu posso fazer entre 4 milímetros e 6,5 milímetros de espessura da parede, né? Então, para cada material e processo, tem uma combinação de possíveis tamanhos mínimos de parede que podem ser encontrados, né? Esses tamanhos mínimos dão uma noção de complexidade, né? Muitas vezes é mais fácil produzir algo mais grosseiro do que produzir algo mais fino, com paredes finas, espessuras bem detalhadas, né? Isso aumenta a complexidade. Então é um indicativo da complexidade. A extrusão e injeção de termoplásticos, por exemplo, eu posso fazer paredes quase até 1 milímetro só. Então é algo bem mais rigoroso nesse sentido. A fundição de injeção por alumínio e por zinco, de alumínio e de zinco também podem encontrar paredes mais finas, né? Isso é interessante. A gente pode ver que no âmbito do forjamento eu tenho uma precisão dimensional maior, né, para ligas de alumínio do que para peças de aço, né? O que é de grande utilidade na escolha de dois materiais, né? Novamente, às vezes eu tenho dois materiais que eles estão pé a pé competindo bem em relação a todos os critérios estabelecidos. Mas quando a gente insere um critério de processo, né, um critério de precisão dimensional, por exemplo, aí uma liga pode acabar sobressaindo em outra, por conta do processo que vai ser utilizado, né? Então é importante mesmo sempre caminhar com seleção de materiais e seleção de processos juntos. Combinando essa informação com o gráfico do custo por processo, torna-se evidente que o processamento de determinado componente de aço vai ser sempre mais caro do que o mesmo em liga de alumínio. O que, de certa maneira, é óbvio para a gente, né? Porque o alumínio ele é mais leve, ele é mais dúctil, ele tem um ponto de fusão menor. Então, a tendência é que ele seja mais fácil de dar forma do que os componentes de aço, né? Para esse caso aqui, no caso, se a sequência forjamento e usinagem for utilizada, mas, no geral, as ligas de alumínio tendem a ser melhores que ligas de aço em relação ao processo, né? Isso ainda falou muito em questão de forma e tamanho, né? Outro ponto que a gente pode analisar é a questão de tolerância e rugosidade superficial. A gente sabe que tem algumas situações onde a tolerância ela é bem estreita. A tolerância é estreita, né? Voltando lá em meteorologia, né? A tolerância é a máxima diferença dimensional permissível em qualquer das cotas da peça. Enquanto rugosidade superficial refere-se à inevitável presença de irregularidades em sua superfície, né? Então eu tenho esses dois conceitos, de tolerância e rugosidade superficial. Estabelecer tolerância e valor de rugosidade é responsabilidade do projetista, né? Vocês devem lembrar, talvez, lá de desenho, que tem a simbologia lá para tolerância, tem a simbologia para rugosidade, né? Que isso deve ser especificado no próprio desenho da fabricação, né? Se isso for relevante, né? Obviamente, tem situações que não é tão relevante. Que obviamente essas especificações de tolerância e rugosidade vão definir o quão bom tem que ser o acabamento da sua peça, né? Tem situações onde eu faço uma fundição e o acabamento não é tão importante, então deixa rolar. Só que tem outras situações onde
eu tenho que ter um encaixe muito bem feito, eu tenho que ter peças bem planas, né? E aí a parte do acabamento se torna um critério importante. E aí que entra a questão de tolerância e rugosidade superficial. Aqui tem mostrando as tolerâncias, né, em relação à rugosidade superficial para alguns processos, né? A tolerância foi obtida para 25 milímetros, né, de dimensão. E mostrando vários processos aqui, né? Molde permanente, molde em areia, deformação a frio, fundição em cera, né? A gente pode ver que o polimento, eu posso ter tolerâncias menores e rugosidade superficial menor. Ou seja, eu vou ter um acabamento melhor, né? Por outro lado, no molde permanente, eu não consigo tolerâncias tão baixas e também não consigo uma rugosidade tão baixa. Então isso aqui é informação importante. Então quando se trata de situações onde eu preciso de acabamento superficial, tem que pensar em tolerância e rugosidade, tá bom? Isso aqui pode aparecer muito quando a gente fala de fadiga, né? Porque fadiga a gente sabe que ela está muito relacionada à condição superficial da peça. Então, um controle de rugosidade, tolerâncias bem baixas é necessário. Custo de processamento. Né? Obviamente, o aspecto econômico ele tem importância. Né? Então, saber o custo de materiais e processos é um dos principais objetivos da engenharia financeira. Eu tenho que relacionar esses dois parâmetros e otimizar. Essa discussão aqui, que eu vou passar agora, ela tem o objetivo de ilustrar as implicações do fator custo na seleção de processos. Né? Então é uma maneira de exemplificar como que o custo de cada processo vai influenciar. Né? Tradicionalmente, o custo de processamento ou fabricação de um produto ele é a soma de 3 itens. O C1, que é o custo do material. O C2, que é o custo de equipamento, ferramental e depreciação. E C3, que é o custo da mão de obra envolvida. Então eu tenho que ter um material base, eu tenho que ter equipamento, ferramentas, né, a própria depreciação, né, que vai acontecer com esses materiais. Isso está dentro do custo. E o custo da mão de obra. Então tem esses 3 pontos que são a base para determinar o custo de um processamento. O custo do material não engloba somente o custo do material por quilograma. Né? Obviamente ele depende também da forma e grau de acabamento. Aqui eu tenho um custo de relativo de materiais em várias condições, né? O aço, o alumínio e ligas de cobre e latão. Ligas de latão e cobre, na verdade. Né? Aqui tem o preço, né? O custo relativo para cada um. Né? Colocando, nivelando né? Pro aço, né? O minério bruto. Né? Se tornando mais caro à medida que eu tenho perfis mais elaborados, né? Com chapas, perfilado estrutural. O alumínio, ele é bem caro também no que se refere a chegar em chapa e perfilado estrutural também, né? E enfim, a gente consegue visualizar isso. Como a gente pode ver, o valor do custo do material, né, que é o C1, ele varia muito em função do seu estado inicial. Né? Aquela questão, se eu dou um tarugo para você produzir alguma coisa, é mais trabalhoso do que se te der um produto forjado. Já. Ou seja, já passou por um processamento inicial. Né? Então, a forma inicial do material é importante. Né? Se para o projeto de vocês vão produzir alguma coisa, vocês querem comprar já na forma de uma chapa, vocês vão usar na forma de chapa, talvez se faça uma usinagem para acabamento só e acabou. Mas se eu der um tarugo, você colocar em forma de chapa, eu vou ter um custo associado a isso também. Para alumínio e latão, na tabela anterior, a diferença torna-se evidente ao comparar o material em barra e o perfilado estrutural. Né? Aqui tá. Tem barra aqui, né? Em barra e perfilado estrutural. A gente vê que tá bem diferente. Né? Tem uma grande mudança. Né? Para o latão ele dobra de preço.
Dobra o valor, né? Para o aço a diferença é um pouco menor, né? E esse exemplo ali anterior daquela tabela mostra como a seleção de materiais é afetada em termos de custo, né? O custo, ele, além de ser um custo do material, também tem um custo da fabricação dele, né? De acordo com sua geometria, suas particularidades. C1 e C2 também são dependentes de quantidade de peças e da produtividade do processo, ou seja, o preço do material e o preço do equipamento, da máquina, né, a depreciação dos dois, são dependentes, obviamente, da quantidade de peças, da produtividade. Então, um determinado volume de produção pode ser ótimo para o processo A, mas pode ser ruim, né, para o processo B, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. De maneira geral, quanto mais mecanizado o processo, maior o custo inicial. Mas também maior vai ser essa variação da curva custo unitário por número de peças. Eu vou conseguir produzir muitas peças por um preço mais baixo. Isso é até um pouco óbvio quando a gente para pensar, né? Um processo de fabricação que é automatizado, mecanizado, uma linha de fabricação, costuma gerar produto mais barato, né, individualmente, né, do que aquela que é muito manual, né, muito pouco mecanizado. Então, isso é até um pouco óbvio, né? O mecanizado tem um custo maior para implementação, mas eu tenho produtos baratos, mas em grande volume, eu consigo recuperar esse investimento. E por outro lado, o processo manual tem um custo mais baixo para começar. Só que em compensação, eu tenho produtos mais altos, de produtos em valores mais altos, né? Então muitas vezes eu não consigo vender tanto quanto aquele que é mecanizado. Aqui eu tenho a relação da razão de custo em relação ao número de componentes, né, para 3 processos de fundição, né? Injeção, molde permanente e areia, né? Isso para alumínio em função do número de peças. A gente pode ver que essa razão de custo ela vai decrescendo à medida que o número de componentes aumenta, né? Mais pronunciadamente para injeção e para o molde permanente. Para a função areia isso não tem um peso muito grande, né? É obviamente importante destacar que o acabamento superficial da peça gerada pelos 3 processos ele é diferente, né? O fator C3 é influenciado pela produtividade do processo, né, pelo número de peças por hora que ele produz, né? Lembrando que o fator C3 é o fator homem-hora, né? Assim, o processo mais avançado significa um custo de amortização mais alto e menor participação do custo da mão de obra no valor total, né? Ou seja, quanto mais máquina eu tenho operando, automatizando o processo, a tendência é que meu valor meu custo C3 aí, homem-hora seja menor. Se de um lado o alto número de unidades contribui para diminuir o custo, por outro lado, maior produtividade é acompanhada de maiores custos de ferramental, né, que é o custo C2. Devido àquele frequente de substituição por desgaste, necessidade de utilizar materiais mais nobres, manutenção constante, seja corretiva, preventiva, preditiva, enfim, eu tenho um custo maior associado do que esse custo C2, né? Só que mesmo com esse custo de ferramental mais alto, a tendência é que ainda assim seja mais vantajoso ter processos automatizados, né? Linhas de fabricação totalmente automatizadas. Aí eu tenho custos típicos de ferramental para os processos mais importantes usados na produção de polímeros, né? Você pode ver que moldagem por injeção tende a aparecer um pouco mais em cima, né? Produzindo um número muito grande de peças. Por outro lado, a termoformagem produz um número de peças menor, mas tem um custo menor também, né? E, enfim, é mais para simplificar. Como falado, aquela imagem anterior, ela indica a faixa de produtividade dos processos mais comuns para polímeros.
A moldagem conveniente para o número não muito elevado de peças, enquanto a moldagem por injeção é um processo de altíssima produtividade, mas implica um ferramental de maior custo, né, que é a moldagem por injeção. A moldagem por injeção reativa ela tem uma faixa maior de variação aqui também. Enfim, tudo isso que eu falei aqui é para, resumindo, fazer a seguinte afirmação. A escolha de determinado material implica na escolha de determinado processo. As duas escolhas estão associadas, né? Estão juntas. Né? Para o material A é conveniente o processo A', e para o material B é conveniente o processo B'. Né? Se A' e B' têm custos muito diferentes, eu tenho que reavaliar A e B. Né? Ou seja, quando eu pensar no custo que o procedimento de seleção tem que avaliar, eu não tenho que olhar só para o custo que o preço do material por quilo. Tem que pensar também no quão caro vai ser fabricar aquele material. Porque muitas vezes eu tenho um material que ele é barato em relação a peso, né, de comprar o material, só que para fabricar ele é muito caro. E por outro lado tem um material que é muito caro, só que para fabricar é muito barato. Então eu tenho que ter eu tenho que pensar melhor nisso, né? Eu tenho que avaliar isso melhor, sempre levando em consideração o custo do material e do processo. Né? Aquela subdivisão de 3 custos ali, eu particularmente acho muito teórico aquilo. Né? E, como vocês podem ver, dependendo do processo, o aumento de um custo, do custo 3, por exemplo, ele implica na redução do custo 2 e pode ser algo bem complexo de se avaliar. Né? Mas a ideia é que, quando a gente fala de processamento, a gente pensa em equipamento e ferramenta, e sua consequência de depreciação, o custo material e o custo de mão hora. Tá bom? Né? Resumidamente, a seleção de processos é um mecanismo que interage com a seleção de materiais. Aqui eu tenho mostrando, né, alguns preços por quilo de alguns materiais, né, materiais cerâmicos, polímeros e algumas ligas. Né, preço em dólar por quilo. Né, concreto, material de construção tende a ser um valor um pouco mais alto por quilo. Mais baixo, perdão, né? Aqui em cima tá 10 a menos 2, aqui embaixo tá 10 a 2, né? 100. Pode ver que zircônia, alguns cerâmicos avançados de engenharia têm valor mais caro. Compostos também parecem bem mais caros, né? Os metais eles estão bem intermediários aí no geral, junto dos polímeros, né? Os materiais de construção eles têm um preço por quilo mais baixo, né? Até porque eles são usados em grande escala, né? E, enfim, né? Os preços estão aí. Essa escala aí, só para exemplificar. A gente pode ver que cerâmicas avançadas e compósitos são mais caros que os metais, né? Podendo nos levar a crer que é antieconômico, né, utilizar cerâmicas avançadas e compósitos. Né? Porém, é sabido que temos situações onde não tem como fugir, né, dessas cerâmicas avançadas de compósitos. Né? Com cerâmicas avançadas, eu posso falar até mesmo de cerâmicas refratárias, né? Podem ser mais caras. Né? Por exemplo, no interior da caldeira, dentro de um processo siderúrgico, eu tenho nas paredes material refratário. Né? E não tem como fugir muito de materiais cerâmicos. Né? É o padrão que é utilizado. Né? Seja um material cerâmico ácido ou um material cerâmico básico. E enfim, é caro, mas não tem por onde fugir, na maioria das vezes. Né? Isso é só um exemplo da caldeira, mas isso acontece em várias outras situações. Né? O uso pode parecer antieconômico, mas eu posso ter poucas opções que atendam todos os critérios estabelecidos. Em se tratando de processamento para esses materiais avançados, deve ser adotada a perspectiva que dê destaque ao custo por unidade de propriedade, ou custo da economia de peso conseguida, que são aqueles parâmetros que a gente viu na aula anterior. Né? Custo da economia de peso, né? O quanto que eu estou disposto a pagar por um material mais leve, né? O quanto eu estou disposto a pagar por um material mais duro, né? Que é o custo por unidade de propriedade.
Enfim, isso tudo pode ser determinado. Deixando de lado a parte de custos agora, né, que pelo menos da maneira que eu vejo, eu acho que é bem intuitivo, né? Cada processo vai ter um custo diferente, a gente tem que avaliar isso na hora de selecionar. Não tem muito mistério nesse sentido. Bom, outra coisa que é importante a gente saber é que quando a gente fala de processamento de fabricação, a gente não mexe só com custo, e não mexe só com forma e tamanho. Nós também mexemos com propriedades. Né? Um aço forjado, mesmo um aço forjado e fundido, ele pode ter propriedades diferentes. Né? Então é importante que a gente tenha noção de como que o processamento ele vai influenciar as propriedades. Obviamente, o valor das propriedades mecânicas usados nos procedimentos de seleção são geralmente ordenados em intervalos de valor máximo e mínimo, né? Mas não conseguem abranger todas as variações oriundas de vários processamentos. Então tem que ser usados com cautela naquele procedimento de seleção. O desvio da propriedade em relação ao valor nominal associado a processamento vai ter diferentes formas e valores. Né? Nem sempre é perfeitamente quantificável, ou seja, nem sempre a gente consegue quantificar bem isso. Né? Como que a propriedade está variando com aquele processo. Então aqui, gente, eu vou falar vou falar bastante agora, sobre os vários processos de fabricação específicos para cada tipo de material, metal, polímero e cerâmico. Né? Começando com os metais, né, que no curso de vocês, basicamente, em fabricação 2 que vocês fazem, eu acho que dificilmente vocês devem ver muito sobre processamento de cerâmicos e polímeros. O foco é sempre metal. Para metais, a gente tem um problema muito grave. É que as propriedades elas espalham bastante. Né? Elas podem variar muito. Né? Consequentemente, quando as propriedades de uma classe são ordenadas em tabelas, em vez de um único valor, são dadas faixas de valores, né, para um certo metal. Né? Vocês podem ter visto já algumas tabelas, né, que em vez de falar o limite de escoamento do aço tal é valor X, não, eles colocam uma faixa de valores, podendo variar de acordo com o processamento que ele é feito, né, o processamento que ele é submetido. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre metais é a questão da deformação mecânica. Né? A gente sabe que a maioria dos processos aí que a gente chama de processo de conformação mecânica, eles funcionam através de conferir o material, né? A forma através de deformação plástica. Né? E a deformação plástica ela vai alterar as propriedades. Né? Elas podem ter vários efeitos na estrutura do metal. Né? Um exemplo é aquela questão da anisotropia. Né? Um material que é laminado, na direção de laminação, ele tende a ter uma orientação preferencial, né, dos grãos. E aí eu vou ter uma propriedade, as propriedades vão ser diferentes quando eu avalio longitudinalmente e quando eu avalio transversalmente. Né? Isso a gente chama de textura, né, no material, quando as propriedades dependem da direção. Eu tenho esse processo que gera essa direção preferencial. Né? Esse é um exemplo só. Né? Para esse caso, a textura que pode ser formada, que é algo que a gente tem que sempre levar em consideração, esse fenômeno ele não afeta não só as propriedades mecânicas, mas também a processabilidade. Ele não muda só a propriedade, muda também a processabilidade, a facilidade com esse material processado. Um importante exemplo é a redução em formabilidade quando chapas laminadas de aço, que têm inclusões alongadas de sulfide de manganês, sofrem dobramento ao longo da direção normal ao eixo dessas inclusões. Né? Às vezes laminar, quando a gente faz a laminação, eu posso forçar as inclusões de sulfeto de manganês. E aí, quando eu dobro a chapa, dependendo da direção que eu dobro, pode ser que eu gere a falha. Né? Então eu tenho essa dificuldade.
Aqui eu tenho propriedades mecânicas de uma estrutural. Tem a amostra longitudinal e transversal. Tensão de ruptura e tensão de escoamento, mostrado nas primeiras colunas aqui. O alongamento, que é uma medida de utilidade. A energia Charpy, que é uma nota, dá para dar um indicativo da tenacidade. E a redução de área, né, que também é medida de utilidade. A gente pode ver que a resistência mecânica de uma estrutural, ela não é muito afetada pela direção de extração do corpo de prova, né? A tensão de ruptura, tensão de escoamento, bem parecido, né? Mas dutilidade e energia de impacto, sim, né? A dutilidade tá 37%, que caiu para 22%. Redução de área, que foi 60%, que caiu para 25%. Né? Denunciando profunda dependência dessas propriedades em relação à direção. Tá bom? Então para materiais laminados, isso aqui é bem comum de se ver. Então, a anisotropia das propriedades, ou como eu falei, pode vir também chamado de textura, né, que é quando a gente induz essa anisotropia, é uma realidade que o engenheiro de materiais deve sempre levar em conta. É importante falar que geralmente nesses bancos de dados, as propriedades elas são passadas geralmente no sentido longitudinal, né? Mas, como mostrado, elas podem ser diferentes no sentido transversal. E nem sempre a gente tem manuais tão detalhados assim. O processo de deformação mecânica ele pode ser realizado a quente ou a frio. Lembrando que a quente, né, são aqueles realizados acima da temperatura de recristalização, e a frio abaixo da temperatura de recristalização. Né? Aqui está colocado que é 0,5 temperatura de fusão, porque é uma aproximação para a temperatura de cristalização. Tá? Mas quando a gente fala de processo a quente e a frio, aí tem que pensar em processos que são acima da temperatura de recristalização e abaixo da temperatura de recristalização. Em processos a quente, vai haver recristalização e recuperação. Enquanto a peças deformadas a frio, vai haver alguns outros fenômenos relacionados ao alívio de tensão, né, que vai intercalar com a deformação. A gente sabe que a recuperação e a recristalização vão depender da composição química, do grau de deformação durante o processamento, né, ou seja, do trabalho a frio anterior. Né. Quando eu falar de recuperação e recristalização juntos, você tem que pensar no tipo de recozimento que é formado, que é feito. Né. Superando o valor de 10%, que é o valor crítico de deformação a frio anterior, o tamanho de grão recristalizado ele é inversamente proporcional ao grau de deformação. Então, quanto maior é o grau de deformação a frio anterior, menor vai ser o grão recristalizado. Então, tem um refino de grão bem grave. E você deve lembrar que refino de grão ele é um sinônimo de aumento de resistência mecânica e de dutilidade ao mesmo tempo. Então é bom. Se tem um trabalho a frio anterior e passo por um processo de deformação a quente, isso quer dizer que eu tenho uma otimização das propriedades ali. Porém, isso é um problema, né? Porque muitas vezes a deformação ela acontece de maneira diferente em alguns pontos da peça. E aí, quando eu passo pela recuperação e pela recristalização, eu vou ter grãos de tamanhos variados dependendo do local da peça. E, consequentemente, propriedades variadas ao longo da peça. Aqui eu tenho a relação entre tamanho de grão, graus de deformação plástica a quente e temperaturas de deformação. Só para exemplificar, né, como se relaciona. Né? Quanto maior for a deformação, menor o tamanho de grão. Acho que essa o ponto principal. Né? Enfim, a gente sabe que quando fala de deformação, é importante sempre lembrar, né, da questão do encruamento, que é o material ele ficar mais resistente à medida que ele é deformado. Né? Esse encruamento é o trabalho a frio. Para anular os efeitos do encruamento, nós podemos fazer um recozimento,
que consiste nada mais do que uma recuperação junto de uma recristalização. Recozimento torna o material mais dúctil, né? E melhora a sua capacidade de conformar. Quando fala de processamento, né, de métodos de fabricação, a deformação a quente ela é importante, porque à medida que ele é deformado, né, já vai sofrendo uma recristalização, os grãos vão ser criados novamente, né, vão se formar novamente. Então o material ele vai ter vão ter ótimas propriedades, né, a parte da deformação a quente. A deformação a frio é o trabalho a frio, né, vai gerar um material encruado, que não necessariamente é ruim, ele vai ter boa resistência, porém a ductilidade não costuma ser muito elevada. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Vamos dar seguimento então. Fundição. No que se refere à dutilidade, a fundição ela costuma ter propriedades, né, piores do que forjados e laminados. Né? Em relação à dutilidade, ela costuma ser pior que forjado e laminado. Mas a gente sabe que a fundição ela é um processo que ele tem muita utilidade, que eu consigo fazer várias formas diferentes, consigo fazer peças muito grandes, peças de geometria complexa. Porém, tem vários problemas que a fundição pode causar. Né? Por exemplo, se tem 2 pontos da peça com diferentes taxas de resfriamento, é provável que eu tenha peças com diferentes propriedades. Né? A propriedade vai passar a depender do tamanho da seção. Né? O que é indesejado, né, na maioria das vezes. Né? Isso acontece muito com ferro fundido com aço. As propriedades mecânicas de peça fundida encontrada nos manuais, no banco de dados, elas geralmente são peças feitas, né? São dados obtidos a partir de amostras fundidas separadamente. Como consequência, os valores das propriedades eles podem ser maiores do que onde a peça real, né? O que a gente tem que pensar na seleção, né? Até mesmo dimensionamento, né? Obviamente no processo. Outros fatores vão intervir quando a gente fala de fundição, como exemplo de as amostras serem melhor alimentadas pelo metal líquido por terem geometria simples e assim apresentar o menor número de defeitos, né? Como trincas, vazios e etc. Né? Cavidade de contração, né? A gente fala que é um problema comum. Outro problema em peça fundida acontece no encontro de 2 ou mais frentes de solidificação. Né? Isso acontece muito quando eu tenho uma solidificação de uma peça, por exemplo, pensa no 2D, uma peça quadrada. Né? Cada lado da peça começa uma frente de solidificação. Né? Quando eu tenho peça... eu falei quadrada, pode ser simplesmente retangular. Né? Então eu vou ter 4 planos de encontro que vão se encontrar no meio. Tem 4 frentes de solidificação. Né? E esses planos de encontro, está até mostrado aqui nessa imagem, como vocês podem ver, eles vão criar umas direções onde o surgimento de uma trinca é extremamente facilitado. Então é um outro problema que pode ser gerado por uma fundição mal feita. Né? Aqui é o encontro de frentes de solidificação que originam planos com propriedades mecânicas inferiores. A propriedade mecânica final, se acontecer isso, é bem inferior. Vão ter vários problemas aí no seu interior. Outro problema na fundição é a segregação de elementos de liga. Né? Porque a última parte do líquido a solidificar, né, vai ser aquela parte mais rica em soluto. Né? Então por isso que muitas vezes, não sei se vocês lembram de fundição, a gente coloca uma parte extra que é feita para solidificar por último, que a gente chama de massalote. Né? Que na verdade a ideia do massalote é concentrar os defeitos que ficariam na peça. Né? Então isso é uma coisa que a gente
tem que pensar quando a gente está fazendo o processo de fundição. Nessas condições pode acontecer também a segregação inversa, que é o contrário da segregação normal. Né? Eu vou ter elementos com baixo ponto de fusão migrando para a superfície da peça fundida. Como vocês podem ver, uma peça fundida ela pode apresentar vários problemas. Né? O resfriamento tem que ser bem feito. Eu tenho que prever um maçalote para concentrar esses defeitos. Não posso ter vazios. A solidificação tem que ser controlada. Enfim, vários problemas podem aparecer. Né? Então a fundição, intuitivamente, ela não seria aquele processo que é o favorito para se realizar. Porém, como a gente tem o material fundido, né? uma possibilidade de se criar geometrias complexas, então ele começa a aparecer como uma solução adequada. Né? Fora que temos outros materiais que eles não conseguem ser trabalhados de nenhuma outra forma senão fundido. Por exemplo, ligas de aço com teor, ligas de ferro e carbono com teor mais alto de carbono. A gente já viu que já entra na parte de ferro fundido. A grande diferença do ferro fundido com uma liga de aço é que o ferro fundido não passa pela região austenítica. Então, no produto final, ele vai ser um produto rico em cementita, que é frágil. Então, esse produto frágil. Como que eu vou conformar um produto frágil? É difícil. Não tem como. Então, por isso que essas peças de ferro carbono com teor mais elevado de carbono, eles costumam ser trabalhados somente por fundição, que é o processo que restou. Por isso que a gente chama de ferro fundido. Até o nome vem daí. Né? Porque ele não pode ser produzido de outra maneira. Né? Já o aço que a gente conhece, que são ligas de ferro e carbono com teor menor de carbono, eles podem ser produzidos de várias outras maneiras. É algo bem claro. Bom, uma peça segregada, agora voltando para fundição, né? Ela tem aquele problema de ter como se fosse uma liga, né? Com várias composições diferentes. Né? E aí as propriedades vão variar ponto a ponto, né? Se eu fizer um tratamento térmico, o material pode responder diferente em cada região ao tratamento térmico. Pode ter propriedades variáveis ali na peça, né? Enfim, é indesejado isso. Posso ter a formação de microconstituintes frágeis. Né? É possível prever isso tudo, né? Prever a suscetibilidade de segregação. E, enfim, é possível a gente se precaver quanto a isso. Mas isso requer um estudo profundo sobre aquele material que eu vou fundir. Né? Através do próprio diagrama de fase, a gente consegue prever se vai haver tendência à segregação. Né? INHAC é um sistema com pouca tendência à segregação, né? Onde tem uma diferença pouca aqui, né, de composição. E aqui em B a tendência é maior para a segregação. Beleza? Vocês já estudaram usinagem antes, né? Ou ainda não? Usinagem não, perdão, fundição. Ah, tá. Então, o que eu tô falando aqui vocês já viram antes, né? Ah, sim. Mas enfim, a ideia aqui dessa parte dessa aula é meio que relembrar mesmo o processo, né? Porque para vocês selecionarem o material fundido, vocês têm que lembrar o que é o material fundido, né? O que é a fundição. E todos os problemas que vem junto com a fundição, né? Dá para fazer uma disciplina inteira só para falar de fundição. Tem muita coisa para se falar. Agora vamos para outro processo que também tem muita coisa a se falar, que é a usinagem. Né? Que é que é um processo de remoção de metal para dar forma, dimensão e acabamento requerido pelo projeto. A usinagem, quando falo de usinagem, é lembrar de remoção de metal. A usinagem pode ser aplicada a peças fundidas e forjadas, mas também pode ser aplicada a peças mais básicas, né? Produtos de prateleira mesmo. Os procedimentos de usinagem implicam em deformação plástica e fratura local, né, que vai produzir uma superfície com regularidades finamente espaçadas, né, ou seja, uma série de microentalhes.
Novamente, a condição superficial da peça, ela pode conduzir a falhas por fadiga, porque a fadiga ela é mais propensa a acontecer em peças cujo acabamento superficial é ruim. Então, as condições de usinagem podem interferir nisso. Porém, é preciso lembrar que os materiais respondem de maneira diferente à presença de rugosidade superficial, né? Tem alguns mais ou menos sensíveis ao entalhe. Isso também varia para materiais que passaram por tratamentos térmicos diferentes, né? Um fator que é muito importante, que é bem legal de vocês avaliarem, é em relação a um critério que pode ser de critério de projeto, é a usabilidade, né? Pode ser um critério relevante em relação ao processo de seleção, né? Foi o exemplo que eu dei. Alumínio é fácil de usinar. Um aço é mais difícil. Então, eu tenho como ter uma noção da usinabilidade de cada material, né? De modo geral, enxofre, manganês e chumbo são elementos de liga favoráveis, né, ajudam a questão da usinabilidade. O enxofre de modo indireto, né, porque ele ajuda na formação desses sulfetos de manganês, né? O chumbo, ele funciona como se fosse um lubrificante sólido, né, diminuindo o desgaste da ferramenta, né? E dentro dos elementos de liga prejudiciais, elementos de liga, vem o nitrogênio, o silício e o alumínio. O alumínio, ele para usinar o alumínio em si é fácil, mas ele como elemento de liga ele pode dificultar. Que eu vou ter regiões que são, como é que eu posso falar? É mais fácil ou menos fáceis de se fazer usinagem, fazendo com que o produto final seja uma peça um pouco regular nesse sentido. Então ele prejudica a determinação dos parâmetros de usinagem. Cerâmicas também podem ser usinadas, né? Tanto no estado compacto verde, né? O que é um estado compacto verde? Cerâmica verde. É a cerâmica que não foi sinterizada ainda, né? Mas ela também pode ser usinada depois de sinterizada. Uma limitação é que o material verde ele fosse muito frágil, né? Então não posso ter pressão excessiva, né, para fraturar a peça. Um método comum de usinagem da peça sinterizada é o que a gente chama de usinagem abrasiva, né? Feito com um elemento abrasivo fixo em uma roda ou solto, né? Usinagem abrasiva. De modo geral, os princípios válidos para a usinagem de metais aplicam-se à usinagem de cerâmicos, né? Mas, obviamente, eu tenho enormes diferenças em relação a propriedades, né? Por exemplo, a condutividade térmica da cerâmica é bem menor que a dos metais. Então é mais difícil tirar calor durante o processo de usinagem. Nos metais, se a gente fazer a usinagem, qualquer processo de usinagem, ficar tendo um fluxo legal de óleo ali, a gente não tem um problema com calor. Só que para cerâmico, isso é um problema muito grave, porque a condutividade térmica tende a ser menor. As cerâmicas são bem rígidas, né, que é um aspecto positivo, né, o que implica que vai haver menor deformação elástica, né. Então eu consigo obter no final de contas, né, no processo de usinagem, uma geometria mais precisa, melhor planicidade, melhor paralelismo entre as peças, né. E finalmente, a inferioridade das cerâmicas em relação aos metais é bem conhecida sob o ponto de vista de tenacidade à fratura, né? Eles são menos tenazes, né? São mais propensos a sofrer fratura frágil. Então é algo que atrapalha na usinagem. Beleza? Em relação à usinagem, né? A gente sabe que usinagem é outro universo. A gente pode falar de usinagem por muito tempo, né? Se eu não me engano, vocês têm dois cursos só sobre usinagem aqui na engenharia mecânica. Então é muita coisa para se falar, né? Tanto a usinagem em si como processo, como os parâmetros de usinagem particulares, quanto para avaliar todos aqueles processos de usinagem que podem ser feitos, né? O torneamento, o fresamento, eu tenho o processo na plana, né? O aplanamento, enfim, tem vários outros, né? Tem a
a retificação, um brochamento, tem aquela da serra também, né? Fazer um corte através de serra, um processo de usinagem, furamento, enfim. Tudo que envolve retirada de material envolve usinagem, e aí tem uma pancada de coisa sobre isso. Bom, outro ponto importante é a metalurgia do pó. É outro método de fabricação comum de metais e de cerâmicos. Né? O que é a metalurgia do pó? É eu pegar um pó base daquele material, juntar todo aquele pó base utilizando calor e pressão, né? Que é basicamente o processo que a gente chama de sinterização, obtendo, no final de contas, um material sólido. Né? Aqui eu resumi bem, assim, rapidamente o processo, mas consiste disso. Consiste de eu pegar um pó metálico, compactar, aplicar calor, eu tenho a aplicação de alguns aglomerantes também, e aí eu vou ter um produto final denso, né? Um produto final sólido denso. Esse processo é aplicável em quase todos os metais, né? Tem algumas situações onde ele é imprescindível, né? Mas na maioria das vezes ele é simplesmente adequado. Então ele é bem utilizado, né? Para cerâmicos também é bastante utilizado. Aqui está um exemplo do que se trata, né? Eu tenho os pós, eu vou compactar e vou levar ao forno. Né? Então é calor e pressão, né? Gerando aí um produto final. Né? Claro que tem vários processos, posso ter sinterização em mais de uma etapa, compactação em mais de uma etapa, atmosfera controlada, enfim, no final de contas eu tenho material formado, bem feito e bem sólido e denso. Bom, a metalurgia do pó tem algumas particularidades, né? E primeiramente em relação às tolerâncias, né? A metalurgia do pó, ele é um processo que ele é, através dele é capaz de conseguir tolerância muito baixa. Então ele é bem preciso, né? Da maneira que a gente pode dispensar usinagem e acabamento depois de pronta a peça, porque ele vai estar bem preciso mesmo, né? É um processo cujo ferramental é muito elevado, então a quantidade de peças tem que ser muito alta para valer a pena, né? Acima de 50 mil peças para ser economicamente viável, né? Algumas das peças de geometria complexa não podem ser formadas através da metalurgia do pó. É outra limitação, né? Aqui tem uma peça idealizada para ilustração de algumas limitações do projeto de metalurgia do pó. Se eu tiver muita reentrância, ângulo de saída negativo, né, eu tenho dificuldades, né? Às vezes eu tenho que fazer metalurgia do pó e aí depois que o processo está pronto eu realizar algum tipo de usinagem para fazer o acabamento, né? Então um pouco, pode ser um pouco complicado, né? Para esse exemplo aqui que tem essas reentrâncias e ângulos de saída negativos, é antieconômico, né? E a ideia da metalurgia do pó é realmente não precisar de acabamento. Se eu faço uma peça usando metalurgia do pó e eu tenho que fazer acabamento nela depois, que é até um pouco redundante, né? Algo que economicamente não é legal de fazer. É importante falar que na compactação do pó, na metalurgia do pó, quando a gente tem, voltando aqui no exemplo de um líquido, de uma água, por exemplo, no recipiente. Quando a gente pressiona a certo ponto do recipiente, a água, por exemplo, né, devido às características aí hidrostáticas, ela pressiona todas as paredes do recipiente igualmente, né? Só que quando é um pó, eu estou compactando um pó, eu não tenho essa compactação uniforme, essa pressão uniforme em todos os lados do recipiente, né? E aí essa questão do atrito contra as paredes desse molde, né, do pó, com as paredes desse molde, pode gerar um gradiente de pressão entre a parte superior e inferior do compacto, né, gerando o que a gente fala que é uma heterogeneidade de propriedades, né, o que pode ser traduzido num gradiente de densidade,
né, uma variação de propriedades da peça, né? Então isso é algo que deve ser controlado com muito cuidado, com muito cuidado. Utilizando a compactação isostática, que é um tipo especial de compactação, eu consigo limitar os problemas de heterogeneidade e de desenho de peça, né? Nesse tipo de compactação isostática, eu uso pressão de óleo num cilindro e consigo compactar toda a peça de maneira bem homogênea, né? De modo que até mesmo peças com reentrâncias se tornam viáveis. Mas é bem interessante visualizar isso aqui. Tá? Eu tenho métodos de utilização de metalurgia do pó que minimizam esse problema aí de heterogeneidade de desenho de peça. Aqui está a compactação isostática, né? Eu tenho um óleo em volta, eu tenho um molde, meus postos ali dentro. Então eu aplico pressão sobre o óleo ele vai aplicar pressão igualmente sobre o molde. Então é uma maneira de se evitar esse problema de heterogeneidade de propriedades. Né? Mas é fato que a propriedade mecânica de produtos de metalurgia do pó são inferiores de peças trabalhadas a quente ou a frio, né? Embora seja um pouco superior a dos fundidos. A densidade aqui vai ser um fator mais importante na determinação das propriedades, né? E, obviamente, o modo de prensagem também vai ser importante para se determinar a densidade adequada. A resistência à fadiga desses materiais sinterizados, né? Ela tende a ser menor, porque ela, por ser pó, a união de vários pós, a tendência é que sejam formados alguns poros, né? O que vai reduzir a resistência à fadiga. Entretanto, devemos lembrar que se a sinterização for levada a efeito corretamente, os poros terão formas arredondadas, sem cantos vivos, e a concentração de tensão gerada por esses pós vai ser menor do que outros tipos de concentradores de tensão, o que vai tornar a resistência à fadiga não tão baixa. Tá bom? Enfim, metalurgia do pó é outro processo que eu tenho vantagens, tenho desvantagens, né? Mas para selecionar esse processo, fabricar certa peça, eu tenho que ter isso em mente, tem que saber tudo que pode ser de vantagem e desvantajoso. Outra desvantagem da metalurgia do pó é a questão de ser limitada a peças pequenas, né? Eu não consigo produzir peças muito grandes, né, com metalurgia do pó. Bom, procedimentos de união, para finalizar a aula de hoje. Em relação à união, né, eu tenho 3 procedimentos que podem ser utilizados. Procedimentos mecânicos, né, que é rebite, parafuso, união por interferência, né, fazer a união através de um elemento de máquina, geralmente um elemento de fixação. Utilizar procedimentos que vão usar calor, como soldagem, brasagem, né? Só de soldagem eu tenho N tipos diferentes, né? Eu tenho procedimentos químicos, né, que são adesivos, né, que podem ser realizados. Todos esses são procedimentos de união, né? Então é mais comum de fabricar, tem se tornado cada vez mais comum fabricar estruturas e produtos que são união de vários componentes, né? Havendo um grande leque de opções de procedimentos de união. Aqui eu tenho união por interferência, né, mostrando em A e B, né, 2 tipos de juntas por interferência bastante usados para polímeros, para união de polímeros com polímeros, né? Então união por interferência, né, é um tipo, né, aquela questão do ajuste por interferência de eixo, né, com furo, é outro tipo de união por interferência. Rebitagem, outro método de união mecânico, né? É um processo de difícil automação, né? Então o custo é mais alto. Né? Não sei se já chegaram a fazer isso na ferramentaria, né? Talvez quem já fez curso técnico. Tem sido cada vez menos adotado, né? Exceto para aplicações aeronáuticas, né? Que tem a função de
que envolve a função de chapas finas em ligas de alumínio. Então tem sido encontrado em alguns setores da indústria ainda, mas é difícil automatizar a questão da rebitagem. Esses são procedimentos mecânicos, né? Dentro do procedimento de união por calor, né, destaca-se a soldagem, né? Soldagem por fusão, é o método mais usado de unir ligas metálicas, né? Como é feita essa fusão? Tem várias formas distintas, né? Para chegar onde a gente está hoje, questão de tecnologia de soldagem, se passaram muitos anos, né? Os primeiros métodos de soldagem realizados eram soldagens pouco confiáveis, né? Às vezes feitas de maneira bem grosseira, né? Hoje em dia a gente pode determinar bem os parâmetros de soldagem, podemos automatizar esses processos, né? As juntas soldadas têm uma confiabilidade muito boa, né? Geralmente, no mínimo, igual ao do metal base, né? Porém, a soldagem por fusão, que é esse método de união, ele sempre vai trazer um problema muito grave, né? Porque para soldar por fusão, para fundir o metal, eu tenho que submetê-lo a um ciclo térmico, né? Um gradiente térmico, né? E as propriedades de metais, principalmente, elas são variadas, são muito sensíveis a mudança de temperatura, né? Às vezes, em certos aços, se eu chegar a 400 graus Celsius, já é o suficiente para deteriorar propriedades relacionadas à resistência à corrosão. Então, essas estruturas de metais costumam ser bem sensíveis, né, aos ciclos térmicos, né? Por isso, a soldagem pode ser bem dificultada, né? Eu consigo medir de certa maneira, ter uma noção, né, se o material suporta ou não as condições de soldagem, né, que é a medida de soldabilidade, né? Aqui tem uma esquematização do ciclo térmico de soldagem e correlação de temperaturas alcançadas, diagrama de equilíbrio de ferro-carbono, né? Vocês podem ver que o metal de solda, aqui no meio, eu consigo chegar em temperaturas bem altas, né? E quanto mais alta a temperatura que eu chego, pior em relação à mudança estrutural, né? Esse gráfico aqui, na verdade, eu acho sempre, toda vez que eu coloco ele, eu sempre penso em tirar, porque ele acho ele um pouco confuso, né? Mas a ideia é que próxima do metal de solda, como vocês devem saber, eu tenho a zona fundida, que é a zona que tem uma alteração microestrutural mais grave, e tem aquela zona termicamente afetada, que é a ZTA, ou zona afetada pelo calor, né? ZAC, né? Não sei, dependendo da literatura pode vir esses dois nomes, né? Em inglês é HAZ, né? Heat Affected Zone, né? É HAZ, né? Então essa é a zona em volta do cordão de solda que sofre de alterações microestruturais, né? Isso é bem pronunciado mesmo, né? Eu posso ter a poça fundida, eu tenho a zona de transformação, tem a região de microestrutura mista e tem a região de um leve efeito de revenimento, né? A gente sabe que vai ter um perfil de temperatura diferente para cada região, né? E para cada perfil de temperatura eu vou ter um efeito distinto, né? A soldagem em si é bem complexo também, né? Depende muito do processo que eu estou utilizando, do restreamento que é realizado, da atmosfera protetora, se tem, se não tem, qual é o tipo de atmosfera, né? O aporte térmico, né, que é a energia gerada para a soldagem, é um parâmetro muito importante na adequação ao material escolhido, né, e aos parâmetros de soldagem, né? Por exemplo, materiais com baixo ponto de fusão, eles tendem a ter a necessitar um aporte térmico menor, né, obviamente. Materiais mais espessos, né, eles precisam de um aporte térmico maior para sofrer a soldagem. Materiais com alto coeficiente de transmissão de calor também, né? Autocondutividade térmica, por exemplo, né? Então, espessura, tipo de material, espessura da chapa, enfim, isso vai influenciar até no nível de energia que eu vou dar no processo de soldagem. E, novamente, quanto maior for o aporte térmico, ou seja, quanto mais energia eu fornecer ao material na soldagem, menor deve ser a taxa de resfriamento da junta.
Aqui eu tenho alguns processos de soldagem, né? Obviamente, a aula aqui não tem esse objetivo de explicar cada um, né? Vocês têm disciplina só para isso. Mas eu tenho alguns dos principais, né? O TIG, o MIG, o arco submerso, tudo revestido, né? Para quase metade das ligas ele é mais utilizado, né? A energia, né? Do aporte térmico para cada tipo, né? A faixa, né, de energia. Enfim. Aqui eu tenho o diagrama CCT, né? Aquele de resfriamento, né? De um aço microligado ao nióbio e as suas curvas de resfriamento para diversos valores de aporte térmico, né? Então, dependendo da curva de resfriamento, eu vou chegar em uma estrutura diferente. Então, a soldagem desses aços é difícil, né? É realmente complicado. Aço, por exemplo, aço super duplex, que é um aço que tem um teor de cromo muito elevado. Esse aço super duplex, a soldagem dele é muito difícil, porque quando eu forneço calor, né, eu crio uma condição onde o cromo ele vai se unir ao carbono, né, formando carbetos, né? E é o cromo que protege o aço contra a corrosão. Então o material ele começa a perder a resistência à corrosão. Então a soldagem desses aços, principalmente, é extremamente difícil. Né? Extremamente difícil. Desses aços duplex, aços microligados. Tem vários outros exemplos de aços aí, cuja soldagem ela é muito dificultada pela própria variação que ele vai possuir ao longo do processo de soldagem. Então é bem difícil isso aí. A soldabilidade pode ser bem ruim. Aqui eu tenho as propriedades dos microconstituintes estruturais em metal de solda, né? A microestrutura dominante, né? A temperatura de transformação, né? Tenacidade, né? Ferrita prototetóide grosseira, ela se forma a temperatura mais alta, mas tem baixo valor de tenacidade Sharpie, né? É claro que esses valores aqui, enfim, eles não... Vocês devem lembrar de ensaios dos materiais. Eles não dizem muita coisa, mas comparando um ao outro, eles vão dizer se o material vai ser mais tenaz ou menos tenaz, né? E, enfim, são alguns tipos de estruturas que podem ser formadas, né? Ferrita acicular, ferrita em ripas ou bainita, né? Só para ferritas, né? Tem vários outros tipos de austenita que podem ser formados aí em soldagem, né? Para esse exemplo anterior, essa ferrita acicular é mais desejada, né? Que me dá uma tenacidade maior. Que é uma ferrita constituída de pequenos grãos de ferrita, que formam grandes ângulos entre si e alta densidade de discordâncias em seu interior. São microestruturas compostas primordialmente de ferrita acicular e combinam boa tenacidade com boa resistência mecânica. A ferrita acicular ela pode ser desejada em algumas situações. Quando se fala de junta soldada, a ZTA é o elemento mais crítico. Eu posso ter um crescimento de grãos austeníticos aí indesejado. Posso formar microconstituintes de baixa tenacidade, né? Como martensita e bainita. Para esse caso, né? Para aço, né? Para ter uma noção da soldabilidade, talvez seja até interessante a gente olhar para a questão do carbono equivalente, né? Que é útil na primeira avaliação das dificuldades associadas à ZTA. O ideal é que o carbono equivalente ele não ultrapasse 0,4, independente da maneira que se calcula esse carbono equivalente, né? Mas enfim, o problema todo de soldagem é complexo, né? Eu tenho muitos requisitos incompatíveis, né? Para eu ter uma alta produtividade, eu teria que ter um alto aporte térmico, mas tem que minimizar o crescimento de grão. Então, para minimizar, eu tenho que ter um baixo aporte térmico e para otimizar todos esses parâmetros é algo bem complicado. Né? Então, assim, no que se refere à soldagem, vocês já sabem, né? Vários problemas podem aparecer, mesmo que não haja uma mudança microestrutural grave, né? Com a formação de uma ferrita especial, de uma austenite especial. Mas pode aparecer problemas de tensões internas, de poros, de segregação. Alguns processos de soldagem exigem aquela atmosfera de proteção. E isso tudo tem que ser identificado por vocês, caso soldagem faça parte do trabalho de vocês, né, obviamente. Do que eu falei aqui hoje, em relação ao trabalho, né?
É claro que eu falei coisa pra caramba hoje aqui. Mas a minha ideia é que vocês não fiquem, assim, tentando complicar demais o trabalho. Né? Vocês criar alguns parâmetros, alguns critérios, né, critérios de relevância. Né? Soldabilidade. Vai ter soldagem? Qual a soldabilidade daquele componente? Todos os candidatos têm alta soldabilidade? Então tá bom. É confirmar esse tipo de coisa. É mostrar que vocês pensaram em tudo que aquele material para aquela aplicação vai precisar. Pessoal, eu vou finalizar por aqui hoje, né? Já foi 1h30 praticamente. Alguém aqui tem alguma dúvida? Quem não tá. Ah, tá. Show. Quem não tava no início da aula quer perguntar alguma coisa em relação ao trabalho? Não? Galera, tô finalizando aqui a gravação.